Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Hoje estamos dando início aos 3 dias de jejum e oração, no qual eu pedi para que vocês dessem um nome para que eu incluísse na lista e interceder pela sua vida. Foi algo que o Senhor me dirigiu a fazer, me direcionou. Então, em obediência, é isso que eu preciso fazer nesses 3 dias. Se você é novo aqui, não está entendendo, assista a mensagem anterior, no qual eu disse que colocaria o seu nome numa lista e estaria jejuando e orando durante 3 dias. Hoje é o primeiro dia desse jejum, pedindo ao Senhor para nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. A obra do Senhor será completa na nossa vida. Amém? Na sua vida, na sua família. Então é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Porque eu disse assim, você que quer fazer o compromisso de estar os 3 dias aqui, ouvindo da palavra do Senhor, jejuando e orando junto comigo em concordância, não é verdade? Para que o Senhor receba tudo isso que está sendo entregue a Ele. E o tema da mensagem de hoje é justamente isso. Quero estar aos pés de Jesus. Se você decidiu estar aos pés de Jesus, eu oro para que o Senhor te encoraje, te anime, porque alguns dias parecem desanimador, não é mesmo? Mais difíceis. Mas o Senhor vai te encorajar, o Senhor vai te fortalecer para você concluir esta caminhada. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 38, porque precisamos nutrir o nosso espírito com a palavra do Senhor. Isso fará toda a diferença no dia da tribulação, no dia da angústia. É isso que eu quero que você entenda. Olha só o que está escrito em Lucas 10, a partir do 38. Aqui está dizendo que Jesus, caminhando com seus discípulos, chegaram a um povoado onde estava uma certa mulher, Marta e Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É o que você está fazendo. Sentado aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo Jesus. Jesus é a própria palavra, Jesus é a verdade. E aqui está dizendo que Maria, a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor. Ela ficou como uma discípula. É assim que os discípulos de Jesus ficavam ouvindo ele, sentado aos pés. E ela começa a alimentar o seu espírito. Alimentar com a palavra viva, alimentar com a palavra da verdade, alimentar com aquilo que gerava fé no coração dela. E aí, pessoas se incomodam quando vê você buscando o Senhor, não é verdade? Ei, agora você está no lunático, agora você é aquela pessoa obcecada, não é mesmo? Você agora só quer saber das coisas de Deus, não é bem assim. As pessoas se incomodam com a tua busca. Quando você está aos pés de Jesus, não são todos que ficam felizes. A prova disso é que Marta, no versículo 40, diz assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, muito. Porque serviço nunca acaba, serviço sempre vai existir. E aqui está dizendo que ela estava muito ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, aproximando de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Interessante que Maria então ajudou Marta no serviço. Só que Maria entendeu que há tempo para todas as coisas. É isso que eu aprendo com Maria. Maria ajudou Marta com o serviço porque elas estavam prestando uma hospitalidade para Jesus e seus discípulos. Jesus vinha com 12 discípulos, imagina vocês. Então ali eram 13 pessoas dentro de uma casa e a gente que recebe visita, a gente sabe, a gente quer fazer o melhor.
Mas Marta se ocupava com muitos serviços. Com certeza, toda hora ela procurava um serviço para fazer. Maria fez o que era ali, a obrigação, o que era necessário ali, e ela teve um momento de estar aos pés de Jesus. O que Maria está te ensinando e me ensinando é que sim, eu posso me ocupar com os meus serviços, eu posso me ocupar com o meu trabalho, com a minha casa, mas eu tenho que dedicar meu tempo também a Jesus, a palavra dele, me dedicar às coisas do reino, me dedicar a Deus, porque só me ocupar com os serviços não vai me trazer nenhum benefício para o meu espírito, para a minha alma. Somente vou resolver essas questões de casa ou de trabalho, de preocupações da vida, porque Marta está se ocupando das preocupações da vida. E Maria entendeu que, agora sim, terminei o meu serviço, fiz o que eu tinha para fazer, está tudo encaminhado, agora eu vou sentar aos pés de Jesus e receber este alimento espiritual. Quando é que Jesus vem na minha casa? Não é sempre. Imagina, Marta não teve essa percepção. Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar aos pés de Jesus Cristo. E ela fica irritada, Marta se irrita e fala para Jesus mandar Maria ajudá-la. Olha como que Marta fica indignada. E Jesus, com todo amor, com toda graça, com toda misericórdia, Jesus diz: Marta, Marta. Jesus fala com carinho, porque Jesus sabia que Marta também estava querendo fazer o melhor para eles, porém ela estava perdendo o melhor na casa dela, a presença de Jesus. Quantas vezes Jesus está na nossa casa querendo falar conosco? Sabe quando vem no seu coração aquela vontade de orar? Sabe quando vem no seu coração aquele livro da Bíblia, aquela passagem bíblica no qual você fala: agora não, vou deixar para depois, eu vou terminar esse serviço, quando eu terminar à noite, quando eu for dormir, eu leio, quando eu for dormir eu vou orar. Ei, Jesus estava na sua casa te chamando para o encontro. Sim, Jesus queria que você e eu, muitas das vezes eu fiz isso também, veio uma mensagem no meu coração e às vezes eu preocupado com o meu cotidiano de resolver, de antecipar alguma coisa e disse: depois eu resolvo, depois eu vejo isso. Mais tarde eu vejo, o tempo se passou. E o tempo da revelação também passa, porque o Senhor quer falar com você ali, naquele momento, e se você perder essa oportunidade, você perde o tempo da revelação. Isso já aconteceu comigo e eu já pedi perdão para o Senhor. Quando o Senhor me deu um sonho, por exemplo, de uma passagem bíblica e eu acordei, fiz a minha oração, mas em vez de eu meditar logo nessa palavra, eu já fui socorrendo a minha filha, mandando para a escola, resolvendo. E aí eu falei, depois eu vejo, e fui fazendo outras coisas. Quando eu sentei para meditar nessa palavra, a revelação já tinha passado. Jesus estava querendo falar comigo naquela hora. E se Jesus queria falar comigo naquela hora, porque sim, eu tinha tempo. Jesus jamais vai te pedir algo que você não possa fazer, o impossível para você. Jesus não vai fazer isso. Se ele está pedindo que você ceda um tempo para ele, é porque ele sabe que você tem o tempo para ceder. Porque o fato é, muitas das vezes estamos ocupados, mas não trabalhando de fato. Estar ocupado não quer dizer que você está trabalhando. Você pode estar, por exemplo, no celular, na rede social, você está ocupado ali, mas você não está produzindo, não está produzindo nada. Então, você pode estar perdido em algum lugar, sabe? Distrações da vida. Distrações, é isso que o inimigo quer nos distrair de ouvir a voz de Deus. Aqui é uma distração para Marta, muitos serviços, porque ela poderia ter feito o que é de fato para receber essas pessoas e sentar aos pés de Jesus também, como Maria fez. Maria fez o serviço. Está dizendo que, olha, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ou seja, Maria também fez o que tinha que fazer, porém ela foi se alimentar.
se alimentar da palavra. O Jesus era a própria palavra. A palavra viva estava bem diferente para elas. E Maria fez isso. E Jesus dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Quantos de nós somos Marta? Eu, muitas das vezes, agi como Marta. Você está preocupado, inquieto com muitas coisas? E com as coisas do reino? E com Jesus? Você tem dedicado um tempo para Ele? Ele tem te perguntado isso no dia de hoje. Porque Ele sabe que você tem um tempo. Deus Pai, Ele é tão justo, tão maravilhoso, que Ele deu 24 horas para todos. Para todos. Todo mundo tem o mesmo tempo. O pobre, o rico, o que mora no país de primeiro mundo, o que mora no país de terceiro mundo, todos têm a mesma quantidade de tempo, 24 horas. E é o que você faz com esse tempo, é que vai determinar o seu futuro. Você tem usado o seu tempo presente para se alimentar da palavra, para buscar direção em Jesus, do que fazer nos próximos dias? Você tem buscado isso? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço em relação a esse filho? Senhor, o que eu faço em relação ao meu trabalho, ao meu casamento, à minha família? Você tem dedicado tempo a buscar no Senhor sobre o seu futuro? Então é isso, você precisa se dedicar, estar aos pés de Jesus, e é através da palavra dele que ele vai falar o seu coração. É através de mensageiros do reino que ele vai falar o seu coração. É através da oração no qual você apresenta ao Senhor as suas demandas, o Senhor ouve e o Senhor te responde. Então o Senhor Jesus diz para ela: você está ocupado, inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, uma só, Marta. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Ninguém tira o conhecimento. Ninguém tira o entendimento que você tem de Deus. Ninguém tira. Está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo. Mas Maria escolheu a melhor, a boa parte, a boa de tudo isso que você tem nos proporcionado, Marta. Da melhor comida, da melhor hospitalidade, do melhor tudo que com certeza Marta fazia com excelência. O Senhor está dizendo, a melhor parte está essa que Maria está escolhendo, de estar recebendo, ouvindo a palavra. Nós lemos em outras mensagens que as pessoas se apertavam, aglomeravam para estar perto de Jesus, para ouvir Jesus, para tocar em Jesus, para receber um milagre. Ei, Marta está com Jesus na sala da casa dela e ela está preocupada em fazer serviços, se ocupando. Jesus está na sua casa. Ajoelhe-se agora e fale com Ele. Jesus quer que você passe um tempo com Ele, assim como Maria passou, e você acha que isso não é necessário? Você acha mesmo que isso não vai contribuir para a sua vida quando você dedicar um tempo ao Senhor? Veja só como Maria aprendeu com Jesus. Maria aprende, porque está dizendo aqui, olha só, em João capítulo 11, versículo 19. Vamos lá. João capítulo 11, versículo 19, que diz assim, olha só, Marta, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Acontece tempo depois que Lázaro adoece e morre. E aí, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Aqui Marta e Maria já me ensinam assim, cada um responde à dor de uma forma. A dor do luto, a dor da rejeição, do abandono, cada um responde de uma forma. Marta já corre para Jesus e Maria fica em casa triste, chorando. E agora é interessante que quem corre para Jesus é Marta. Olha só o que o Senhor tem falado no meu coração. Porque Marta antes não corria para Jesus, ao contrário, corria de Jesus.
com suas ocupações, com seus afazeres. E agora, no desespero, e agora, na tribulação, na dificuldade, Marta vai correr para Jesus? Quantos de nós fazemos isso? Quando o Senhor nos dá tempo para buscarmos Ele, temos paz, temos alegria dentro de casa, temos bonança, temos fartura e a gente está evitando Jesus. Mas quando vem a preocupação, vem a ansiedade, vem o temor, vem as dificuldades da vida. Mas agora eu vou correr para Jesus, agora eu vou achar tempo. E se eu não achar, eu vou procurar um tempo para Jesus. Agora sim. Agora Marta corre para Jesus na hora que chegou a morte no lar dela, na hora que chegou a dificuldade. Não podemos agir assim. Temos que estar aos pés de Jesus em todas as horas, em todos os tempos. Está indo bem na sua casa? Sua casa tem prosperidade, está em paz, está feliz? Ei, continue aos pés de Jesus. Agora, Marta está indo atrás de Jesus. Agora ela corre. E aqui diz que, ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A forma com que Marta fala é a mesma de Maria, é a mesma. Mas talvez porque Marta ainda não conhecia totalmente Jesus, ou talvez porque Marta tinha uma personalidade forte, porque percebe que ela vai até Jesus para repreender a irmã na frente de todos. Então, para mim, Marta tinha uma personalidade forte. Porque ela diz para Jesus: não te importas? Fale para minha irmã me ajudar. Veja só, você tá mandando... Imagina você receber um convidado ilustre, porque Marta sabe quem é Jesus. Ela fala: tu és o Cristo. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Ela sabe. Mas ela manda Jesus repreender a irmã. Imagina você com um convidado ilustre e você chega para o seu convidado e fala: manda fulano vir me ajudar. Que constrangimento, não é mesmo? Mostra que Marta tinha uma personalidade forte. Então esse tom de voz de Marta, essa fala, quer dizer, para mim soa como um tom de voz que: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Imagina ela estar dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Imagina que ela fala com um tom meio áspero, porque Maria também fala da mesma forma. E quando Maria fala, Jesus chora. Jesus chora. Jesus, o espírito dele se agita e perturba. O espírito de Jesus se agita e perturba, e depois as pessoas começam a chorar, e aí Jesus chora vendo aquela situação. Então Maria alcançou o coração de Jesus. E aqui diz o seguinte, aí começa o diálogo entre Marta e Jesus. Jesus disse a Marta, aí ela diz: mas sei que mesmo agora Deus dará tudo o que pedires. Ela sabe que Deus respondia às orações e às petições de Jesus, ela sabia. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela é entendida da palavra, ela entende. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou. Ela entende da escrita. A Marta entende da escrita, mas ela não sabia que Jesus era a própria ressurreição. E por que a Marta não consegue reconhecer isso? Porque ela não estava aos pés de Jesus. Estar aos pés é intimidade. É intimidade, é relacionamento. Então Jesus está falando para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Você não percebeu ainda? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha Jesus perguntando para ela: você crê nisso, Marta? Ela responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que declaração maravilhosa. Marta faz uma declaração maravilhosa. Aqui ela está sendo evangelizada. Aqui o Senhor Jesus está extraindo de Marta aquilo que não extraiu antes na alegria, na bonança, porque Jesus, ele tem essa capacidade. As pessoas têm um ditado muito aí fora que diz: se não vier pelo amor, vem pela dor. Ei, Jesus está no amor e Jesus está na dor.
Ele não quer que você viva isso, mas a tribulação, a vida faz com que isso aconteça. Não é Jesus que te traz na marra. Não é Jesus porque você tem a livre escolha. Não é Jesus que te pune para você amar Ele, jamais. Jesus não precisa mendigar o amor de ninguém. Jesus quer que você escolha amar Ele. É isso que Jesus quer. E aqui Jesus começa a evangelizar Marta, é isso que eu entendo, na dor da Marta, porque na alegria a Marta não olhou para ele como Jesus, aquele Cristo, Filho do Deus vivo, porque se ela percebe que o Filho de Deus está na casa dela, ela tinha que largar tudo para ficar aos pés dele, mas agora ela reconhece, na dor ela reconhece, Jesus aproxima mais de Marta, aí Jesus sim, traz a palavra para Marta, traz o conforto dizendo, ei, eu ressuscito, eu sou capaz de ressuscitar, em mim tem ressurreição, tem vida, Marta. Jesus está amando esta mulher, o Jesus está trazendo novamente a palavra que ela perdeu lá atrás, a oportunidade da palavra. E ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso é maravilhoso o que Marta diz. E depois disso ela vai para casa, porque havia uma distância, Jesus não tinha chegado na casa, e ela chega na casa e fala, Jesus quer falar com você, Maria. Tá vendo como pessoas respondem a dor diferente? Maria fica sozinha, isolada, no canto dela, já Marta corre para Jesus. E aí Marta chega, ei Maria, ei, Jesus está te chamando, vai lá. Talvez você não está conseguindo compreender a dor de alguém, porque você passou pela mesma situação, só que você respondeu de outra forma. Às vezes são irmãos que perdem um pai ou uma mãe, cada um responde de uma forma que ele luta aquela dor. Às vezes é um relacionamento, alguém teve um término de casamento e cada um responde de uma maneira. Às vezes é uma amizade, uma pessoa é traída por um amigo, o outro também. Cada um responde de uma forma. Tem uns que ficam com o coração amargurado, já tem outro que usa daquilo para vencer, para falar, não, fulano fez isso comigo, mas eu vou superar. Tem gente que usa todas essas questões da vida como superação. Eu vou superar isso, eu vou ser melhor do que antes. Tem pessoas que não, faz como Maria, se fecha, fica sozinha, sofre. Então, não julgue como as pessoas reagem ao que acontece com elas. O nosso papel é fazer nesse fato Marta. Depois que Marta tem um encontro com Jesus, ela muda, ela vai até Maria e fala, Jesus está te chamando. Vai lá, Jesus está te chamando. Ei, esse é o nosso papel hoje, chegar para pessoas que precisam de um consolo, precisam de uma palavra de encorajamento, precisam de uma palavra de ânimo da parte de Deus, uma palavra de vida, de ressurreição, e dizer, ei, Jesus está te chamando, vem, Jesus está te chamando. É isso que nós precisamos fazer. Então, encaminhe essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir, porque Jesus falando com ela, é Jesus chamando ela, Jesus está chamando agora pessoas, amém? E aí o que acontece? Maria, quando ouve isso, que Jesus está chamando ela, Maria corre. Maria sai correndo, e sabe o que Maria faz? O que é característica de Maria? Isso me gera até, sabe, uma alegria no meu espírito. Essa palavra é para alimentar o teu espírito. Lembra que nós falamos sobre o alimento físico, o alimento da alma, o alimento do espírito? Pois bem, Maria enche o meu espírito de fé, sabe por quê? Maria novamente lança-se aos pés de Jesus. Aqui está falando no versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu imagino que a mesma frase que Marta falou, elas não combinaram nada. Elas não combinaram. Mas imagino que ela sabia que Jesus era a solução. Jesus era a solução. E Jesus queria mostrar para elas o seguinte, eu não era a solução, Marta. Ei, Maria, eu não era a solução, eu sou.
Jesus é a solução. Ele não era, ele é. É isso que Jesus está mostrando para Marta e Maria, é isso que Jesus está mostrando para você no dia de hoje, para mim. Eu sou a solução, eu não era, eu sou. Ele não estava quando Lázaro adoeceu, ele não estava quando Lázaro morreu, mas ele está agora na sua vida. Ele está agora querendo te regenerar, querendo te abraçar, querendo trazer a palavra de vida eterna, querendo trazer ressurreição para você. Ei, você parece como Lázaro, porque nós estamos falando de Marta e Maria, mas quantas pessoas se comparam hoje a Lázaro? Para elas, sonhos já morreram, relacionamentos já se foram, é como se fosse um luto. Amigos, familiares afastaram dela. Ei, você está como Lázaro, morto, dentro de um sepulcro? Você se sente assim? Jesus não era a tua solução, Jesus é a tua solução. Deposita a tua fé, faça como Maria, lança-se aos pés de Jesus, prostra, porque Maria, por 3 vezes que ela prostra aos pés de Jesus. Ei, ela prostra aos pés de Jesus, ela está sentada aos pés de Jesus quando Jesus vai à casa dela. E agora, quando Lázaro morreu, e lembra que o perfume que ela derrama sobre os pés de Jesus? Você lembra disso? Pois é, Maria entende que é nos pés de Jesus que está a honra. Ela honra Jesus com esse perfume, ela prepara Jesus para o próprio sepultamento. E aí, Maria está aos pés de Jesus recebendo da palavra viva, da palavra. Porque ela estava bem, ela estava em paz, o irmão dela estava vivo, estava com saúde, mas ela também lança-se aos pés de Jesus na tristeza, no luto, na dor, na aflição, na tribulação. Maria reconhece Jesus em toda a instância da vida dela, em todo nível da vida dela. Ela entende que Jesus precisa ser honrado, ela entende que Jesus precisa ser ouvido e ela entende que Jesus precisa estar quando ela está em desespero, que Jesus é o socorro da vida dela. Ela entende tudo isso. Por quê? Porque ela foi uma discípula no qual eu ouvia. Ela estava como uma discípula, ouvindo Jesus. E aí, o que acontece? O que vai acontecer na sua vida quando você crê em Jesus? Acontece um milagre. E essa atitude de Maria comove Jesus. Jesus fica com o espírito perturbado, agitado, está falando aqui. Engraçado, interessante que essa palavra fala que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Outra cena que você vai ver Jesus assim é no Getsêmani, próximo da crucificação, que fala que o espírito dele se perturba. Olha só, porque aqui também há morte, mas quando Jesus chega à ressurreição, e Jesus aplica um milagre, a maravilha. E como Marta disse, olha que Marta disse, lembra? Eu sei que tudo que o Senhor pede, olha só no 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ei, aquela Marta evangelizada por Jesus está dizendo, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E o que Jesus diz aqui? No 4? No 42, o Senhor Jesus diz assim, ó, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. É o que Marta falou. Tudo que o Senhor pede, o Pai faz. E o Senhor está falando, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que ele creia que tu me enviaste. E aí depois disso, acontece o milagre da ressurreição. Lázaro acorda deste sono profundo, desse morte há 4 dias, não é isso que as irmãs falam? Ele está morto há 4 dias, Marta fala para o Senhor. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Se há algo adormecido, porque é isso que Jesus fala para os discípulos, Lázaro adormeceu e eles não entendem, acham que é o sono natural, e Jesus, ele morreu. Se está algo adormecido na sua vida como morte, ei, Jesus pode ressuscitar.
Jesus pode, não é que ele fez, ele vai deixar de fazer, não. Ele vai continuar fazendo na sua vida. Amém? Você crê? Porque Jesus perguntou, Marta, você crê em mim? Você crê em mim, Marta? E Jesus está te perguntando hoje, você crê nele? Você crê? Crê que é possível Jesus realizar na sua vida o que parece hoje impossível? O que sai da sua capacidade humana, você crê que Jesus pode resolver? Então diga agora, declare, como Marta disse, eu creio. Sim, Senhor, eu creio. Diga agora. Por isso que é importante a gente declarar, sim, eu creio. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Muito obrigada pela tua palavra viva. Obrigada, Jesus Cristo, pois tu és a palavra, tu és o pão vivo que desceu do céu, este pão que alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Ah, Senhor, este pão também que alimenta o nosso corpo, porque agora muitos estão animados, encorajados a viver o propósito do Senhor na vida deles. Sim, Senhor, a caminhada de muitos agora serão diferente. Sim, dedicarão tempo ao Senhor. Não farão como Marta, de procurar o Senhor somente no desespero, na angústia, na dor, na aflição, na doença, na morte. Não, eles vão dedicar um tempo ao Senhor. Eles vão prostrar os teus pés, como Maria fez. Eles vão te honrar. Eles vão ouvir o Senhor falar. Sim, Pai, porque milagres vão acontecer aqui. Maravilhas, cura, transformação, libertação de cativos, em nome de Jesus, porque a palavra liberta e o Senhor é a palavra. Liberta agora meus irmãos e as minhas irmãs que estão presos em pecados, presos em preocupações, presos em ansiedades e depressões, presos em ressentimentos, presos em amarguras, ó Pai, liberte-os agora, que eles sintam, Senhor, as algemas sendo quebradas, que eles ouçam, Senhor, as correntes caírem no chão agora. É o poder do Senhor atuando na vida deles. Em nome de Jesus, não importa onde eles estão, importa onde o Senhor está. O Senhor está na vida deles agora. Em nome de Jesus, aonde eles se encontram, Pai, tira este meu irmão, esta minha irmã do cativeiro. Se for a doença, traga a cura. Em nome de Jesus Cristo, porque no teu nome há poder. No teu nome há poder. O Pai te glorificou. O Pai te exaltou. No teu nome há poder para operar maravilhas e milagres. Que assim seja, eu profetizo maravilhas e milagres acontecendo nesses 3 dias. Em nome de Jesus, porque o Senhor foi glorificado neste dia e o Senhor vai ser glorificado neste dia também na vida deste meu irmão, desta minha irmã. O Senhor foi glorificado na vida de Lázaro. Ah, Senhor, glorifica também o teu nome na vida deste meu irmão, desta minha irmã e toda a sua família. Porque Marta foi alcançada, Maria foi alcançada, porque o que aconteceu com Lázaro, Senhor, que toda a família deste meu irmão, dessa minha irmã, seja alcançado pelo teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então é isso, se inscreva neste canal, se inscreva. Tá sendo bênção para você? Tá sendo bênção? Então, traga mais alguém para se inscrever, curta essa mensagem, comente e que o Senhor te abençoe. Eu vou colocar meu número de WhatsApp aqui. Você mande o seu nome para que você quer que eu interceda. É uma direção de Deus, não vem de mim, vem do Senhor. E o Senhor quer que eu apresente durante 3 dias o nome dessas pessoas. Então é isso. Eu já comecei a orar, mas as mensagens que forem chegando eu vou incluindo na lista e aí eu vou me dedicar esses 3 dias em oração. No último dia eu vou falar o que o Senhor tem falado comigo. Amém? Para fazer. Então é isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família ricamente.
poderosamente todos os dias, até a volta do Jesus Cristo, esse que ressuscita, esse Jesus Cristo que faz maravilhas. Amém? Filho de Deus, Cristo, Filho de Deus, o Deus vivo. Amém. Até a próxima mensagem.